Olá, somos discentes do curso de Ciências da Natureza do Polo de Simões. Eu me chamo Jennifer. E eu me chamo Jaqueline. Iremos abordar sobre o tema crioscopia, ou como também conhecemos, criometria. A crioscopia é o estudo do abaixamento de temperatura de congelamento de um solvente quando se adiciona um soluto não volátil a ele. Isso quer dizer que, por exemplo, a água em estado puro, ela sempre irá congelar em um tempo menor ou seja, mais rápido do que se for adicionado um soluto a ele, formando uma solução. Isso acontece porque as partículas dissolvidas irão interagir com as moléculas do solvente, dificultando a interação entre essas moléculas e causando que o congelamento ocorra em uma temperatura menor. Um exemplo é o cloreto de sódio ou a sacarose. A sua variação está relacionada à quantidade de espécies dissolvidas e não à natureza delas. Quanto maior for a concentração da sua solução, menor será seu ponto de fusão. Por exemplo, a água pura e o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Se eu colocar em um recipiente a água pura e em outro recipiente a mesma quantidade de água, só que adicionado no solvente, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, a água pura vai congelar muito mais rápido do que a água com sal. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Isso ocorre porque as partículas do suco dispersas na água diminuem o seu ponto de congelamento. Outro exemplo também é a água do mar. A gente pode observar que a água do mar próxima aos polos não congela. Isso acontece também por conta da quantidade de sal dissolvido na água. Ela abaixa a temperatura de congelamento. Então, a água que normalmente, água pura, congela a 0 graus Celsius, quando ela é adicionada um solvente, como sal, ela irá congelar a menos 23 graus. Iremos deixar a seguir uma fórmula que permite calcular a crioscopia. Aqui temos 2 cubinhos de gelo. Irei adicionar sal em um deles. E iremos observar o descongelamento. Podemos observar que o gelo, que contém sal, ele está descongelando com uma velocidade maior do que esse puro. Podemos observar as gotas d'água descongelando e o cubo de gelo diminuindo. Podemos observar que a cada minuto que passa, o gelo está descongelando mais rápido, que contém sal, e o puro continua descongelando lento. Podemos observar que o gelo está diminuindo, que contém sal, e o gelo puro continua quase do mesmo jeito. Exibir o segundo exemplo prático da crioscopia, que será água pura e a água com sal, para a temperatura de congelamento dos dois. A água pura, aqui, e vou adicionar cloreto de sódio dentro de desses recipientes. Os dois recipientes contêm a mesma quantidade de água.
Irei adicionar sal até que o sal não se dissolva mais na água. Pode observar que o sal já não está mais se misturando na água. Dentro desses 2 copos, eu irei colocar gelo. E misturar. Após adicionado sal e gelo nos 2 copos, colocar em um copo a água pura. E no outro, a água com sal. E iremos observar o tempo. Vai. Oxe, não me ligou não, que não foi razoadinha. Após 2 horas, é possível observar que a água pura congelou totalmente, ou quase totalmente, e a água com sal não congelou. Isso significa que a água com sal levaria um tempo muito maior para congelar e a uma temperatura menor. Essa foi a nossa terceira atividade de Química Geral para obtenção de nota. Nós ficamos com o conteúdo de criometria e nosso muito obrigado. Obrigada.